Olá, TV Saudade Entrevista tem a grata satisfação de receber a atriz, roteirista, diretora, produtora, Andréa Mancini. Andréa, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Muito obrigado, viu, pela simpatia. Eu que te agradeço, Américo, pelo convite. É um prazer enorme estar com você. Vamos falar de dramaturgia, teledramaturgia, da tua carreira. Vamos. Bom, vamos falar de tudo isso. São quase 40 anos, Américo. E eu sei aqui, né? Eu vi o começo da tua carreira. Eu quero começar por uma pergunta que provavelmente você já deve ter respondido muito. Você tem o sobrenome de peso. Sim. Você é filha de um grande, respeitado diretor. Isso foi um peso ou isso foi um facilitador para você? Nem um peso, nem um facilitador. Foi um meio de eu poder ter um entendimento melhor do que é a minha profissão, mas nunca foi um facilitador. Talvez, às vezes, tenha sido uma coisa que dificultava mais, porque você sabe que existe competição no meio, aquelas coisas todas, então tinha um pouco disso, faz parte, né? De tudo isso. A gente vê muitos filhos de atores fazendo novela, mas a gente praticamente não vê filhos de diretores ou filhas de diretores fazendo novela. Eu acho que eu sou a única atualmente que está aí atuando, filha de diretor. Então, é meio complicado. Mas... Pode falar. Não, mas esse fator é um fator tão pequeno com relação a tudo que eu pude aprender estando próximo ao meio, né? Desde criança, desde que eu nasci. Então, a minha casa sempre tinha os grandes atores, grandes atrizes, autores, diretores. Eu nasci nesse meio. Então, sem querer, querendo, como diz o Chapolin, você acaba assimilando coisas, e aí quando eu entrei para a carreira, que foi aos 17 anos, com Moinhos de Vento, uma participação numa minissérie que meu pai dirigiu. Inconscientemente, porque eu ainda era muito jovem e tal, já tinha uma noção, porque eu não tinha me aprofundado, não sabia se era isso que eu queria naquela época, e fluiu muito bem, porque essa noção já vinha de casa, né? Então, você contou aí que você cresceu, teu pai já era um diretor famoso, com atores em casa, mas quando é que despertou em você o desejo de ser atriz, o desejo de ir para esse caminho, ou você pensava em outras coisas antes de... Eu tinha pensado em tudo menos ser atriz. Quando era pequena, eu queria ser bailarina ou cientista para descobrir uma vacina tipo Sabin, né? Depois eu quis ser veterinária, depois eu quis ser antropóloga, arqueóloga, e aí me chamaram para fazer um teste depois dessa participação nessa minissérie chamada Moinhos de Vento. Um teste para uma peça dirigida pelo Odávio Pet, que é um já falecido, conhecidíssimo diretor de São Paulo, da IAD de São Paulo. Ele veio remontar uma peça chamada Laços aqui no Rio de Janeiro, que foi muito sucesso em São Paulo e muito sucesso aqui no Rio de Janeiro também. Fazia voltas no Quarteirão, a peça Laços, do antipsiquiatra Ronald Lang. E aí me chamaram para o teste, porque eram só jovens, assim, e fui lá eu, como boa ariana, ver o que era que estava rolando, e acabei entrando para o elenco, e foi assim que a minha carreira começou de verdade, né? Eu já tinha feito pequenas coisas. Mas você acabou estudando, você teve uma formação? Sim. Depois que eu fiz aquela participação em Moinhos de Vento, aí eu fiz tablado, como a maioria dos atores na época, né? Todos os atores passaram pela Maria Clara Machado, pelo tablado.
fui estudando, fazendo cursos, aí para começar a fazer novela, fiz alguns cursos de diretores que na época davam, que eram raros os cursos antigamente, né, para atores. Isso em 1900 e quando eu comecei a fazer, quando eu fui fazer, eu já tinha feito a peça, então foi um grande curso, uma faculdade com o Odavlas, que era um mega professor, além de grande diretor, para quem não sabe, ele dirigiu o Raul Cortez, a Savala, dirigia todo mundo, né? Um cara assim que era disputado a tapa pelos atores para ser seus diretores, né? Seu diretor. Então eu tive esse privilégio de trabalhar com ele durante 1 ano e meio nessa peça. A peça ficou em cartaz 1 ano e meio, talvez 1 ano e pouquinho. Qual peça Eu não que me você lembro. fala? A peça chama Laços, Tá, do Ronald Lang. Ficou no Cacilda Becker. tá. Aí depois a gente foi para a UF, e acabou porque o elenco era muito grande, continuava sucesso, nossa, eu nunca vi uma peça de tanto sucesso, dava volta no quarteirão mesmo ali do Cacilda Becker. Olha. Foi um grande sucesso, porque falava de psiquiatria, aí a gente fazia palestras com os psiquiatras e tal, era muito interessante para falar dessa lado do ser humano, que na verdade é o que o ator tem que se aprofundar, né? Entender o que é ser humano, entender os conflitos do ser humano. E aí eu comecei muito bem, porque comecei estudando isso, né? O ator, o autor, eu acho que o artista, de uma maneira geral, precisa conhecer a alma humana, né? Mas me Exatamente. fala uma coisa, Andréia, quando você foi fazer a Lia em Moinhos de Vento, pelo que entendi, você ainda não pensava em ser atriz e ainda Não, não tinha estudado. Foi um convite do teu pai? Ele que te foi convenceu a fazer? ele me convenceu a fazer, porque eu não queria, era uma participação muito pequenininha. É, Eu aparecia muda e saía calada, é. mas era muito significativa, foi bem vista, bem falada. Era a morte, era a personificação da morte. O Strasser, que era o personagem principal, ele tinha um aneurisma cerebral. E sempre que ele passava mal, ele via uma jovem sorrindo para ele. E eu era essa jovem. Olha, olha que interessante. Tá vendo? E, e o Então, Walter. eu não tinha experiência nenhuma mesmo. E aí, aquilo que eu te falei, como eu convivia com todo mundo, eu ia em set de gravação, a gente passava final de semana, domingo, na cidade cenográfica de Gabriela, só para você entender. A Olha gente que ia comer barato. camarão ali perto, tinha um boteco que fazia camarão frito e tal. A gente ia comer camarão, almoçava lá e depois ia visitar a cidade cenográfica. Então, eu realmente eu respirava isso. Sim, sim. Eu acho que acabou sendo um caminho natural mesmo. Agora, o Walter foi em Moinhos de Vento, foi o pai ou ele foi o Walter diretor da Ele nunca, Andréia? no set, ele nunca foi o pai, ele sempre foi o Walter diretor, graças a Deus, né? Sim, sim. Então, na verdade, ele cobrava até mais de mim, porque, claro, que as pessoas iriam falar isso ou aquilo, né? Então, se eu não tivesse bem, como era uma participação micro, mas muito potente, que era o Strasser passava mal e tinha essa visão dessa jovem, era isso, eu sorrindo, só queria eu sorrindo. Então, a experiência zero foi bom, porque ele já trabalhava com uma linguagem que hoje é muito comum, isso há 40 anos, quando eu comecei, da linguagem do cinema americano. Ele Sim, era um sim. dos diretores que já trabalhava com isso, né? Então, foi muito bacana essa participação, e ele sempre me cobrou a mais por eu ser filha dele. Então, às vezes, vamos... Eu tive o prazer de trabalhar com ele na Manchete, né? Então, eu fiz Mandacaru, Chica da Silva e Brida com ele. E depois na Globo, a Padroeira, que ele iniciou, depois ele morreu e tal, mas entrou. Então, a preocupação dele era sempre, deixa eu ver como é que você está,
porque ele sabia que os olhos todos iam cair em cima, graças a Deus, só elogios, graças a Deus, só coisas boas. Ele foi, assim, para a gente parar de falar do Walter e falar do André, ele é uma pessoa respeitabilíssima, com todo mundo que eu converso, fala muito bem dele. Alguns falam do gênio dele, mas todo mundo fala muito da capacidade, da criatividade. Ele foi. Deve ser um orgulho ser filha do Walter, né? Que foi uma pessoa que mudou o jeito de fazer telenovela no Brasil, não foi, não? Sim. Na verdade, assim, eu tenho orgulho de pertencer à minha família, porque eu tenho um pai que foi um grande, um mega diretor. Eu tenho um irmão que é um dos maiores diretores do país, Alexandre. o Avec. Tenho um filho que é um dos maiores dubladores mais conhecidos também, agora nem está morando mais aqui no Brasil. Então, que é o André Zavancini, que faz muitas vozes conhecidas, fez o It do Palhaço, aquele filme de terror, ele faz muitos protagonistas, né? Então, eu tenho orgulho de ter esse nome, e eu, durante esses meus 40 anos de carreira e 25 como mentora de atores, tenho muito orgulho de ter muitos alunos meus aí já atuando no mercado. Então, exatamente, eu trago esse nome com muito orgulho e prezo muito pelo meu nome. Então, o meu trabalho vai muito nessa linha de fazer o meu melhor, porque foi assim que eu vi. Não foi assim. Eu vou dizer que os bons exemplos a gente não aprende de alguém falando, a gente aprende se vendo, né? Como é feito. Sim. A exigência, essas coisas todas. Então, a gente carrega, o Avec, o Alexandre, meu irmão Otávio, meu filho, a gente carrega essa que é nosso, né? Porque também se não fosse do nosso perfil, não seria assim, mas todos nós somos bem exigentes com o nosso trabalho. Mas daí me conta, aí você foi fazer ali, que é essa participação pequena, sem pensar, ali que você foi mordida? Não. Não foi ali? Então me conta, né? Quando é que o bichinho te mordeu? O bichinho me mordeu quando eu fui fazer Laços, que foi depois da participação, que aí eu fiquei esse ano com o Davos, e aí eu falei, isso é legal, gostei disso. E aí já saí da peça, fiquei um ano em cartaz e já entrei para a novela do Silvio de Abreu. Eu fazia... Foi a minha primeira novela, que foi Cambalacho. E aí o bichinho... Aqui tem Amor com Amor se Paga, foi o quê? Foi antes disso? Foi depois. Amor com Amor se Paga foi depois. Não, Amor com Amor se Paga foi uma participação, eu nem lembrava dessa novela. Foi uma participação micro também, nem lembro que ano foi isso. Era uma 84. Novela das 6. 84. Pois é, essa eu nem lembrava dessa participação. Também foi uma participação, talvez até porque estava querendo ver qual era e tal, mas também era uma coisa muito pequenininha. Odete. Eu nem lembro, sabe, faz tanto tempo, eu nem lembro. Eu lembro o que era a novela, era o Ari Fontoura, Cláudio Hanna, Edson Celulari, eu lembro deles, mas era uma micro participação e eu praticamente não gravei. Edson Celulari um pouco mais, mas a Cláudio Hanna é mais ou menos da tua idade, né? A Cláudio Hanna eu acho que talvez um pouquinho mais velha que eu. Eu ainda devia... 84, nem lembro quantos anos eu tinha. Estou com 55, a gente tem que fazer o cálculo. Mas foi também uma participação, praticamente. E tem o Cambalacho, que você falou, Cambalacho, que você considera a tua primeira novela. A novela das 7. Um sucesso extraordinário. Fernanda Montenegro e Guarnieri eram os protagonistas, né? Como é que é isso? Como é que é? Qual era a história da... Você lembra o nome do personagem? A minha personagem era a Julinha e a Fernanda fazia a minha mãe, a Leonarda. Aí você foi logo para o núcleo da Fernandona.
Fui logo... Olha, e que generosidade aquela mulher, aquela grande... A gente não precisa nem dizer, né, que é uma grande atriz. Eu fui para o núcleo... América, você não está entendendo. Novela do Silvio de Abreu. Eu quero que você me conte. Pois é. Novela do Silvio de Abreu, direção do Jorge Fernando. O meu núcleo era Fernanda Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri, Consuelo Leandro, Regina Casé, Débora Bloch, Luiz Fernando Guimarães, Flávio Galvão, esse núcleo que estava mais próximo aí. Daqui a pouco eu vou lembrar mais, tem bastante gente bem conhecida. Era o meu núcleo. Eu fazia filha adotiva da Fernanda, e no primeiro dia eu gravava com ela, gravava com Guarnieri, que foram presentes na minha vida. Ela era de uma generosidade gigantesca comigo, assim, tipo, né? Você chega no set na primeira vez, você senta na mesa para fazer uma cena com a Fernanda Montenegro, né? Ela só falava assim, eu lembro que era uma cena que eu tinha que descascar uma batata, mas eu estava tão nervosa e preocupada em falar o texto que eu falava o texto sem descascar a batata. Ela só olhava e disse, descasca a batata. Então, assim, de uma tranquilidade, de uma genialidade. E o Guarnieri era assim... Eu sou apaixonada pelo Guarnieri até hoje, porque a gente conversava muito, e ele me dava muitos toques, ele me contava da época da TV ao vivo, e contava histórias, e a gente ficava muito junto, porque a gente ficava praticamente, assim, 12 horas do set gravando, todo mundo junto ali, e conversando, e falando. Eu aprendi muito nessa novela, muito, muito, com a direção do incrível Jorge Fernando, e o Silvio de Abreu, que foi o meu padrinho, né, na entrada para a televisão, vamos dizer assim, que é um dos grandes autores que a gente tem. Como você falou, foi uma novela de mega sucesso. Foi maravilhoso, foi assim um aprendizado no susto, né? Porque ainda era uma comédia. Sim, eu tinha feito uma peça que era um drama. E aí, para eu entender esse lugar aí da comédia, mas graças a Deus hoje eu amo comédia. Eu lembro que na época, eu sou mais velho que você, tá? Eu lembro que na época, o cambalacho, a expressão, ganhou popularidade. Todo mundo que fazia falcatrua, todo mundo que fazia cambalacho. Foi muito legal a novela. A novela era incrível. Me diz uma coisa, como você falou, você fez tablado, você teve, então, uma formação para teatro. Você tinha feito a participação nessas duas novelas, mas você tinha feito uma peça que você falou aí, que foi Laços. Como é que foi ter uma formação para teatro e chegar na televisão, que tá certo que você conhecia aquela tua extensão da tua casa, sim, mas profissionalmente eu imagino que é diferente. Totalmente diferente. A linguagem é completamente diferente. Então, antes de eu começar a gravar novela, eu fiz um curso de atuação para TV com o Wolf, que é um querido, que eu adoro o Wolf. Eu estava até reprisando a novela, fiz viagem com ele, fiz bambolê com ele também, adoro o Wolf, e era um dos poucos cursos na época, isso quase 40 anos, né, que existiam para TV. Então, eu fiz um curso com ele. Meu pai falou, vai fazer um curso com o Wolf, que é o único que dá curso aí. O Wolf, naquela época, ajudava curso, é um querido. E aí eu ajustei, eu já tinha muito... eu já tinha essa proximidade com a linguagem da televisão. Por aquilo tudo que eu te falei, de assistir em casa os produtos que meu pai fazia, de entender. O teatro é que eu tive que ralar mais para conseguir chegar naquela linguagem do teatro, que antigamente não se usava lapela, não se usava nada. Eu já tinha a linguagem da televisão e sofri para conseguir chegar na de teatro na época da peça. Foi o contrário. Sim, porque cresceu vendo a linguagem televisiva dentro de casa, né, praticamente. Exatamente, exatamente. Então, foi mais difícil fazer o teatro, apesar de ter feito tablado e tudo,
porque era diferente, era uma peça muito boa, mas muito difícil. Foi mais difícil eu conseguir trazer isso tudo que a gente aprende, que é a linguagem de TV e cinema, né, que é olho, que é close, que é falando baixo, porque você tem um microfone aqui muito perto, aprender a projetar a voz. Eu tive que trabalhar bastante para aprender essa outra linguagem, porque, assim, num curso, você fazendo curso, ok, você aprende, mas pegando uma peça que faz, na época era de segunda, era de terça a domingo, 2 sessões sábado e 2 sessões domingo, teatro lotado, de terça a domingo. Bons Essa era a tempos, época do não? teatro. Bons tempos. Então, eu ralei muito para conseguir chegar nesse lugar aí de trabalhar a voz para teatro, projeção de voz e tal, que eu naturalmente já tinha uma coisa, linguagem, cinema e TV. Eu preciso te perguntar isso. Claro. Sempre foi uma mulher bonita. Obrigada. Isso de alguma maneira, a mesma pergunta que eu fiz em relação ao teu pai. Foi um facilitador? Foi um dificultador? Eu quero te perguntar o seguinte: quando você percebeu que te deram um papel, independente de você ser uma mulher bonita, independente de você ser filha do Avancini, quando você percebeu, agora escolheram a atriz? Olha, como você mesmo falou, são tantos fatores, eu não estou na cabeça dos outros, mas eu vou falar da minha percepção. Deixa eu buscar aqui na minha cabeça, porque eu só trabalhei com meu pai bem depois, né? Eu fiz Cambalacho, aí depois de Cambalacho, Bambolê? Vida Nova, Bambolê? eu não lembro a ordem. Hã? Bambolê? Bambolê, do Wolf Maia. Vida Então, Nova? ainda Vida Nova, acho que foi Buri que dirigiu, eu não me engano, se eu não me engano, Novela das 6 também, né? novela das 6 também. Quem dirigiu? Eu acho que foi o Buri, Ah, tá. ou Bonito. Blota, eu não lembro se foi o Buri ou se foi Blota. Tá, Não tá. lembro, não lembro. O Bambolê, como eu tinha feito o curso do Wolf, foi uma mistura, porque o Wolf era também gostava muito do meu pai gostava muito do Wolf, e o Wolf gostava muito do meu trabalho, sempre falou isso. Então, foi meio que uma mistura, juntou o útil ao agradável, né? Na outra novela, era uma participação muito pequena também em Vida Nova, era uma personagem pequena, não era uma personagem grande. Depois, eu estou tentando lembrar aqui, aí... Você foi para quando SBT. eu Depois de fui para o Vida SBT, Nova, depois de Vida Nova, você pelo sabe menos mais você... que eu. Fui fazer uma novela Então, do meu pai, Brasileiros e Brasileiras, exatamente, exatamente. No SBT. exatamente, no SBT. Aí, então, fui chamada porque era filha dele, porque ele me chamou para fazer. Mas de Lauro César, né? Lauro César, o autor? Eu acho que era... Eu não lembro, acho que era o Acho Lauro que é Lauro César, mas César não tenho Muniz, né? certeza. Depois de Brasileiros e Brasileiras, eu voltei para o Rio. Eu não lembro se foi Próxima Vítima. Não, Próxima Vítima foi bem depois. Pedra sobre Pedra. Pedra sobre Pedra também foi uma participação pequena. Era uma novela do Paulo Biratã, que eu amava o Paulo. Ele já tinha me convidado para fazer algumas coisas. O Paulo também gostava muito do meu trabalho. E aí, umas 2 vezes eu não pude, por algum motivo, ou porque eu estava fazendo outra coisa. Primeiro, ele tinha ido ver, eu acho que a peça também, que estava em cartaz, porque Paulo tinha sido assistente do meu pai, né? E a gente se conhecia muito bem, a gente saía para jantar e tudo. E aí, essa foi uma novela do Paulo. Também foi uma personagem pequena, não era nada demais. Eu fui começando bem aos poucos mesmo, continuando estudando, fazendo cursos sempre que eu podia e tal. Estou tentando lembrar aqui o que você me perguntou, de quando eu acho que eu fui chamada para fazer pelo meu trabalho. A Próxima Vítima, do Silvio de Abreu.
A próxima vítima foi depois de A Viagem. A Viagem também... A Viagem também foi do Wolf. Aí a gente entra naquele esquema do Wolf gostar muito do meu trabalho, era muito amigo do meu pai, conheceu o meu trabalho porque eu fui aluna dele, está reprisando A Viagem aí. Então, eu fiz outra novela do Wolf, vou tentar lembrar. A Viagem foi antes, foi Bambolê. Eu nem olho tanto tempo que essas novelas. Então, também entra nesse esquema de você ter o contato com a pessoa confiar no seu trabalho, gostar do seu trabalho e querer você no elenco. Isso é muito comum. Eu, como diretora, quero as pessoas com quem eu gosto de trabalhar, Vai com quem eu falar da acho que vão... diretora já já. A gente Vou vai falar falar da da diretora diretora. já já. Exatamente. Aquelas pessoas que estão ali, que estão sempre disponíveis para o trabalho e tal, e que a gente conhece o trabalho, sabe onde pode chegar. Então, você falou da Viagem. Então foi A próxima até que a vítima é próxima... verdade. A próxima vítima era uma novela do Silvio de Abreu. A partir daí, eu comecei a perceber que eu já estava caminhando com as minhas próprias pernas, né? Sendo vista eu fiz muita publicidade também nessa época, eu fazia muita publicidade, eu me dividia entre novelas e publicidade, eu fiquei muito tempo em São Paulo só fazendo publicidade. Aí Na época que pagava bem, né? Na época que pagava muito bem. Por isso que eu falei, às vezes eu não podia. Eu fui convidada pelo Paulo umas 2 vezes e eu falei, estou em São Paulo, não tem como. Agora era uma escolha que eu estava lá, já tinha montado um esquema todo de alugar apartamento, de ter toda a minha vida estruturada lá. Hoje, jamais falaria não para o Paulo Biratã. Mas naquela época eu ainda estava percebendo as coisas, descobrindo coisas, né? A gente é muito jovem e a gente se dá essa oportunidade de ver novos caminhos. E aí, na próxima vítima, eu comecei a perceber que as coisas mudaram. O Silvio me chamou para fazer a novela, que Quem lembra do personagem? era a Teca. A Teca trabalhava na pizzaria com a Suzana Vieira, que também tinha feito Cambalache comigo. A Suzana sempre uma querida. Era o núcleo do Tony Ramos, a Suzana. Núcleo do Tony Ramos, Débora Seco e tal. Era uma novela divertidíssima. No meu núcleo, tinha um núcleo de comédia ali, que era a Débora Seco, que falava, ai, socorro. Ela namorava com o Celton Mello. Então, tinha o Niso Neto, tinha a... Ai, meu Deus, era tanta gente... Vera Holtz, Anissete Bruno, era o núcleo pobre do Mercadão e da pizzaria e tal, porque tinha um núcleo rico, que era a Aracê Balabanian. A gente no camarim ficava de converseio, eu, a Anissete, a Araci, eu adorava ficar conversando com elas, porque elas contavam cada história maravilhosa sobre teatro. Né? Ioná Magalhães, meu Deus, Ioná, era apaixonada pela Ioná. A Ioná era uma das atrizes prediletas do meu pai. Então, a gente era amiga mesmo, porque ela vivia na minha casa. Então, também conversava muito com a Ioná, mas a Ioná estava no outro núcleo rico. Então, nessa gravação, eu não encontrava muito com ela. O meu núcleo, no camarim, eu encontrava, apesar de não estar no mesmo núcleo, engraçado, agora que você falou, a Araci, eu sempre encontrava com ela, a Balabanian. E no camarim a gente batia papo, ela contava do teatro, falava, e a Anissete contando as histórias dela, do teatro e tal. Eu ficava assim. Então, foi um grande aprendizado. A Anissete, eu fiz A Próxima Vítima, fiz Alma Gêmea, tem mais alguma novela que eu não vou lembrar daqui a pouco. Com a Ioná, eu fiz também A Padroeira, e contracenei diretamente com ela. Era uma aula, a Ioná era algo assim extraordinário, né? Uma grande atriz, grande estrela da televisão brasileira. Eu faço parte da história da televisão brasileira. Claro. Então, assim, eu conto para as pessoas, gente, eu lembro, quando eu era pequena, que eu tinha reunião de elenco com a autora, com a Janete, eu chamo ela de Janete, a Janete Dias, né? A gente ia muito na casa deles. E aí tinha aquela reunião, eu me lembro hoje, eu falei, meu Deus, né, como a gente não tem noção. E eu lembro que a gente passava a madrugada inteira dentro da piscina, nadando, brincando com os cachorros, e o pessoal lá na festa.
Então, era esse o nível de contato com as pessoas, né? Era um nível muito profundo de contato com esse meio, desde que eu nasci. Desde sempre, Desde né? sempre. Eu me lembro até hoje, eu acho que era da Tupi. Eu adorava, eu era pequenininha, não sei quantos anos, se eu tinha 3 ou 4 anos, que eu me lembro de uma vez que meu pai me levou na Tupi, eu acho que era Tupi, posso estar enganada, uma novela chamada O Hospital, que o protagonista era o Jaque Lagoa, que foi meu diretor depois, e eu adorava essa novela. Eu lembro até hoje que eu era pequenininha, que meu pai levou a gente para um cenário que tinha um elevador, e eu fiquei anos com aquilo na cabeça, porque o elevador fechava a porta e abria no mesmo lugar. E eu não entendia quando era muito pequena. Então, como é que esse elevador fecha a porta? Todo elevador fecha a porta e abre em outro lugar, e esse fecha e abre no mesmo lugar. Então, eu fiquei aquilo, eu devia ter uns 3 anos de idade. Eu fiquei tentando imaginar por que o elevador abria no mesmo lugar. Para mim era uma mágica, porque todo elevador abria em outro lugar, né? Então, esse lugar aí de visitar sete, cidade cenográfica, era todo domingo, a gente almoçava lá do lado da cidade cenográfica de Gabriela, Saramandaia, a gente visitava cidades, né? Então, voltando ao assunto. Então, esse pessoal mais velho eram as pessoas que eu conhecia. É engraçado isso, né? Não era o pessoal da minha idade. Era a Anissete, era a Ioná, que eram as minhas amigas. Eu devia ter 29. Então, eu sentava com elas e ficava ti. E o pessoal jovem ficava para lá. Eu praticamente não... Assim, eram pessoas que eu conhecia, mas eu não tinha essa intimidade que eu tinha com a Anissete, com a Ioná, sabe? Pessoas que eu estavam na minha casa o tempo inteiro, Tony. Então, a Suzana, ela não era uma pessoa que frequentava a minha casa, mas era uma grande amiga do meu pai. Ela volta e meia contava histórias que um dia ela sofreu um acidente de verdade, numa novela que eu não sei qual é, e aí que meu pai foi gravar ela no hospital, dentro do quarto. Eu não sei que novela é, depois você pergunte para ela, foi ela que me contou isso. Então, eu sempre me dei muito bem com a Suzana, e depois fui trabalhar com ela na Padroeira. E aí, voltando ao assunto, a partir da Próxima Vítima, que eu comecei a entender que, sim, agora estão me chamando porque eu sou Andréia, não tem como desvincular a sua figura, porque o ator é escalado pelo perfil. Sim. Então, não, ela é uma menina que tem cara de rica, ela é uma menina que tem cara de docinha. Eu tive um pouco de dificuldade de me desvincular dessa imagem da menina fofinha, porque eu sempre tive um rosto, um narizinho pequeno e tudo, para eu mostrar que eu podia fazer comédia, que eu adorava fazer comédia, mas que eu podia fazer comédia, que eu podia fazer outros personagens mais fortes, foi uma batalha, como outros atores que pegam personagens depois, às vezes, para, né, se desvencilhar da imagem que a personagem cria. Então, foi uma batalha minha de pegar trabalhos. Depois da Próxima Vítima, o que eu fiz? Eu fui para aí eu fui para Manchete. Teve participações especiais. Você fez um Você Decide e você fez uma participação em História de Amor. Você Decide, que foi com o Erval Rossano, maravilhoso. Tive a oportunidade de trabalhar com ele uma vez. Incrível, bravíssimo, mas era um querido. Bravo? Bravíssimo, bravo. Exigente, né? Eu trabalhei com os grandes... Mais que o Walter? Ele era mais na linha do meu pai. Ele, meu pai, Blota também era bravo, né? Mas assim, tipo, não era bravo. E o Talma? O Talma, não. O Talma, eu trabalhei com ele uma vez, que foi na Padroeira, depois que meu pai morreu. O Talma entrou. Eu amava trabalhar com o Talma, porque o Talma, às vezes... mas aí eu perguntei para ele, falei, Talma, eu adoro, porque às vezes você pega em 3, 4 cenas, e o cenário... a nossa casa, onde eu morava, que era a casa do português Manuel, né? Era eu, o Luigi e o Otávio Augusto. Depois veio a Suzana Vieira e o Rodrigo Fábio. O cenário todo era assim, era em sequência mesmo, a casa inteira, a cozinha, a sala, os quartos. E às vezes ele ensaiava, naquela época ainda era aquele esquema de quase sitcom americano, né? Câmera fora de cena,
corta, 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 corta. Hoje não é mais assim, há muito tempo já não é mais assim, a gente faz cinema em televisão. A câmera entra dentro do set, você tem trilha, você tem camete, você tem grua, você tem câmera na mão, você tem steadicam, tudo isso dentro de um set de televisão, como no cinema. Antigamente não, antigamente as câmeras ficavam do lado de fora mesmo, né? Era muito raro, não dava tempo, porque a gente gravava antigamente 45 cenas. Hoje você grava 25, mas não é só por isso, é porque também tem uma qualidade, uma exigência da qualidade, por causa da qualidade do equipamento. Então, hoje você tem uma câmera 4K de cinema que capta até a espinha dentro do nariz. Você tem um áudio tão perfeito que capta se qualquer barulho exterior aparecer. Antigamente não era, o equipamento não era tão sofisticado, né? Era o que se tinha na época, então muita coisa passava, coisas de cenário passavam, agora não passa nada. Então tem que ser tudo mega realista de verdade, no sentido de cenário, né? E o áudio é preciso. A gente hoje em dia usa lapela e boom ao mesmo tempo para nunca ter problema de áudio. Antigamente não se fazia isso. Então, naquela época, e o Talma gostava de gravar direto, às vezes, 6 cenas. A cena gravava tipo capítulo, né? Porque a gente recebia os blocos da semana. A cena começa, capítulo 10, cena 2, cozinha. Aí depois cena 4, sala. Depois cena 6, quarto. Depois cena 7, sala de novo. Vamos ensaiar tudo seguido e vamos gravar, e as câmeras iam atrás. Era delicioso. Eu falei, tá, mãe, como eu gosto de fazer isso, né? Quase teatro, sem ser a linguagem de teatro, mas gravando várias cenas seguidas. Eu falei, André, só dá para fazer isso quando os atores estão muito afiados, como vocês. Senão, não dá. Era o Otávio Augusto em cena, eu em cena, a Suzana Vieira, o Rodrigo Faro e o Luigi Baricelli. Então, a gente ensaiava muito. A gente chegava para fazer... Hã? Qual novela se diz? Padroeira? A Padroeira. Tá. Era a Padroeira. Eu estava no núcleo do Otávio Augusto e Luigi, que arrasou nessa novela, fez uma personagem muito linda na novela. Aí depois entram Suzana Vieira e Rodrigo Faro, para esse núcleo também morando na mesma casa. Aí virou festa, né? Era uma maravilha. Então, eu adorava gravar com a Suzana, com o Otávio, grande aula para mim, aprendi muito com eles até hoje. Rodrigo também. Otávio é um grande ator. Suzana, nunca vi uma pessoa saber tanto texto na minha vida, ela sabia tudo na ponta da língua, 50 cenas, ela sabia. Eu também sabia, porque aí tinha que, né? Sempre. Você tem facilidade de decorar? Você tem facilidade de decorar? Eu tenho facilidade, mas eu sou uma pessoa muito estudiosa, porque não é só decorar. Decorar é o básico, né? Eu vou perguntar daqui a pouco para você o teu processo de construção, mas eu quero saber, por exemplo, você recebe o texto, você gosta de bater bola com o autor ou não? Olha, atualmente, por exemplo, nessa novela agora, o autor manda os recados e as demandas que ele quer de cada personagem. Né? Está fazendo Gênesis. Isso. Você faz quem lá? Deixa eu ver. Eu faço a Yarin, que é a mãe da Bila e da Zilpa, que são uma das 2 mulheres de Jacó, e que cuida da Raquel e da Lia, que são as outras 2 mulheres de Jacó, a partir do momento que a mãe morre. Então, na verdade, eu criei a Raquel, a Lia, as 4 mulheres de Jacó eu criei, né? Então, eu sou a mãe zona, mas uma mãe firme, porém suave, amorosa e tal. Eu gosto muito de bater bola com os atores. Os autores acabam mandando os recados. Hoje a gente tem preparadores, então eles falam, olha, a sua personagem é assim, é assado, porque é muita gente, né? Sua personagem é assim. E quando a gente tem uma reunião de elenco para abrir a novela, normalmente o autor está também, e ele fala um pouco de cada personagem, e a gente pergunta sobre a nossa personagem e tal, mas já vem muito mastigado na sinopse da personagem, na sinopse da história, o que é a personagem. Até porque televisão é tempo, né? Precisa de... Agora, precisa otimizar. Imagina o autor falando com 480 atores em Gênesis. O teatro na tua vida, ele caminhou paralelo ou você faz teatro quando você não está no ar? Como é que é isso?
Olha, caminhou paralelo em termos de produção e direção, porque em 2000 e... Não, 2000 e não. 98, eu abri a minha escola e eu passei a produzir teatro e dirigir teatro. E dirigi muitas produções. A gente ficava em cartaz com 10... Você ainda tem a produtora? Não, eu tinha a escola, eu transformei a escola em produtora, ainda tenho a produtora. Faz tempo que eu não produzo teatro. Ultimamente, eu produzi 4 audiovisuais. Os 4 estão no Now, e agora provavelmente estejam indo para a Amazon. Um deles ganhou o Festival de Cinema Infantil, que foi um curta infanto-juvenil. Então, eu tenho produzido e dirigido mais cinema. Mas eu quero saber, mais para frente, como que é essa transição da atriz para diretora, para produtora. Essa transição da atriz para diretora foi através da mentora, da professora. Porque eu vejo muitos atores que estão ali exercendo o trabalho, mas eles não precisam racionalizar, às vezes, coisas tipo assim, você sabe na casa da sua mãe? Sei. Qual é o endereço? Não sei. Então, eu tive que aprender os endereços, eu tive que aprender os CEPs, eu tive que aprender tudo para poder passar para os meus alunos. E fui vendo que o resultado era muito bom. O que aconteceu? Quando eu abri a minha escola, a princípio, foi o caminho da minha diretora aparecer, eu abri a minha escola, foi a pedido de uma das grandes diretoras de dublagem aqui do Brasil, que é a Marlene Costa, que dirige A Voz da Mulher Biônica e dirige N produções aí, é uma das melhores diretoras de dublagem que a gente tem, além de grande atriz e dubladora também. Ela comentou comigo, eu estou com umas crianças, mas elas precisam trabalhar a interpretação, elas são muito novas e eu estou dirigindo a versão, fazendo a dublagem do Carrossel, e eu preciso que essas crianças trabalhem a interpretação. Você não quer dar aula para elas, não? Falei, Marlene, estou gravando novela, eu estava ainda na Manchete, né? Será que eu vou, né? Será que eu vou saber fazer isso? Claro, André, você vai tirar de letra. Claro, ela já sabia que eu fazia umas preparações para as novelas. Meu pai às vezes me pedia, entrava um ator novo, ele pedia para eu fazer a preparação do ator, quando tinha prosódia, quando tinha alguma coisa diferente, porque ele sabia que eu gostava muito dessa parte. Então, eu comecei a me tocar disso, porque, em vez de ele chamar a pessoa que era responsável, ele pedia para mim. Então, ele pedia para mim. Então, porque ele viu o trabalho que eu fiz em Chica da Silva, a composição de personagem que eu fiz, que foi indicada a prêmio, essas coisas todas, então, que era uma novela do Valcir, né? E aí ele me chamava. E aí, quando a Marlene falou isso, eu falei, será? E aí eu comecei a dar aula para essas crianças. E depois de uns 2, 3 meses, eu tinha, sei lá, umas 6, 8, 10 crianças. Depois disso, eu tinha 3 turmas com 30 crianças cada uma, porque essas crianças se transformaram de uma forma tão incrível que os donos dos estúdios, o Herbert Richard, o Sérgio de la Riva, o Marcelo Coutinho, que era dono da Double Sound, todos eles começaram a perguntar o que tinha acontecido com aquelas crianças que tinham mudado. E aí eles passaram a indicar o meu curso para os dubladores, para as crianças que faziam dublagem, os adolescentes. E aí foi assim, muito rápido essa transição. Eu lembro que às vezes meu pai chegava em casa, lá na casa da minha mãe, ele já estava separado. Uma vez eu nem vi ele passando, né? Eu estava dirigindo alguém, não sei o quê. Aí, depois da aula, ele falou assim, você é muito dura com seus alunos. Me lembra até eu, quando era mais jovem. Eu falei, tem que ser, né? Dura no sentido de jamais grossa, jamais, mas dura no sentido de saber que a pessoa pode me dar aquilo que eu quero, então cobrar que ela me dê o melhor dela. E saber como tirar, porque esse é o grande lance, né? E foi aí que foi surgindo a diretora de audiovisual e de teatro, porque eu tive que trabalhar as duas coisas, né? Eu fiz muitas produções, teve anos que a gente apresentou 20 elencos, às vezes eram 2 peças diferentes, mas com cada peça tinha 10 elencos. 10 elencos eu estou exagerando, mas cada peça tinha 5 elencos.
Hoje você é professora de criança e você é coach também. Você prepara Eu sou elenco. professor, eu sou mentora de atores, professora de crianças e adultos. Eu dou aula na Cal só para adultos Ah, tá. e eu dou aula para crianças e adolescentes na Sintra. Quando você percebe, que deve perceber, que o aluno não leva muito jeito? Olha, o aluno Acontece, sempre acontece. olha só, eu já vi, são 25 anos dando aula. Eu já vi atores chegarem tinha gente que vinha do Sul, 10 pessoas, alugavam, ficavam um final de semana para fazer aula comigo para voltar para o Sul. A Cal agora está online, aí eu tenho alunos dos Estados Unidos, de Portugal, temos de todo lugar, e principalmente do Brasil, mas tem alunos de fora também, brasileiros, né? Aliás, não é só brasileiros, não. Já tive alemão, francês, que gostavam do português e estavam procurando alguma coisa, eram atores e estavam procurando alguma coisa para fazer. Vou te dizer uma coisa, eu tenho vários alunos que entraram na minha sala, vindo do interior do Brasil, de um lugar bem assim, fora, né, desse nosso mercado de trabalho que gira muito em torno do eixo Rio-São Paulo, e que no início não conseguiam falar uma frase atrás da outra. E hoje estão fazendo novela com muito sucesso, maravilhosamente bem. E outros que chegaram na minha sala, ótimos, e que não aconteceu nada, porque não tiveram a garra. Eu vi uma vez a Ana Botafogo dando uma entrevista falando isso, a profissão de bailarino é muito da pessoa ter garra, da pessoa insistir, da pessoa persistir. Então, eu vou dizer para você que, claro que a gente vê quem tem mais facilidade e quem tem menos facilidade. E, às vezes, aquele que tem menos corre mais atrás. Vocação não é talento, às vezes, né? Vocação, às vezes a pessoa tem a vocação, mas às vezes a pessoa tem o talento, mas não tem a vocação. E aí o talento vai ficando para trás. Agora, se você fosse produtora de elenco hoje e tivesse que convidar uma das Andréias Avancini, convidaria a atriz, a diretora ou a produtora? Eu convidaria todas. Mas só pode convidar uma. Se eu fosse produtora de elenco, provavelmente seja para fazer um produto, então convidaria como atriz. Porque as minhas direções eu já estou produzindo. Entendi. Entendeu? Bom, e aí a gente tocou nesse assunto de passagem, agora eu quero que você aprofunde. Como que é o teu processo de criação do personagem? Você fala do ou da personagem? Eu falo eu sou das Da antigas, personagem. né? Tá. Da personagem. Como é que você compõe a sua personagem? De dentro para fora, de fora para dentro, ou de uma outra forma? Não sei se existe uma terceira forma, mas enfim. Talvez, não sei. Eu, sinceramente, não sei. Bom, eu acabei de lançar, não sei se você está sabendo, eu acabei de lançar o meu método de atuação online, nos formatos Masterclass americano, chama-se o Salto do Ator. É o meu método de 40 anos de profissão e 25 anos dando aula, que é aquilo que eu te falei. Eu tive que aprender a traduzir para o meu aluno e descobrir como fazer ele me dar aquilo que eu precisava que ele entregasse para o diretor em cena, para ser potente. Por isso que eu tenho tantos alunos trabalhando. Nessa minha novela agora tem muito aluno meu, ex-aluno, Marcela Barroso, Rick Tavares, Eslane Vieira, Rafael Zulu, Rodrigo Pavanello, muita gente que foi meu aluno. Daniel Torres, muita gente aí que está fazendo novela e que começou ou pequeno comigo, ou já adulto. O Rodrigo começou adulto, o Pavanello, o Rafael também adulto. Então, tem muita gente, são 25 anos dando aula, é muita gente. Coloquei consegui nesse meio que a gente parou, porque eu estava gravando Amor Sem Igual, né? Quando a gente parou pela pandemia. E aí, durante esse tempo que a gente parou, que foi de março a setembro, eu consegui reunir todos os meus escritos, todos os meus manuscritos, os meus diários de bordo, né?
como professora, de tudo aquilo que eu via que funcionava, que era potente, que eu achava que funcionava para mim e que funcionava para o aluno também, consegui juntar isso tudo e produzir o Salto do Ator. Então, ele está como... Não sei se você já viu algum masterclass americano. Não. Tem... É uma plataforma americana chamada Masterclass. Lá você acha... são cursos totalmente gravados, que tem o material em vídeo da pessoa falando e tem materiais complementares em PDF, blá, 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 blá. Você tem eu faço um curso de italiano nesse estilo. Ah, tá. Nessa Masterclass, você tem o Scorsese, tem o curso do Scorsese, você tem o curso do Samuel L. Jackson, você tem o curso da Natalie Portman, você tem o curso da Beyoncé, você tem curso para todas as áreas. Tá. Então, todos os grandes profissionais, americanos ou não, tem curso de advocacia com os maiores advogados e tal, você tem todas as áreas e tem área artística, né? Que esses nomes eu citei. Tem mais, tem cursos de vários diretores, de vários atores. E eu me inspirei bem nesse formato, que o americano já está mais acostumado, tanto que se você não conhecia o Masterclass, mas o brasileiro está começando a se acostumar em função da pandemia, né? Tá. E aí coloquei o método, estou falando isso tudo, porque o primeiro fundamento do meu método é a construção da personagem, criando a personagem do criador à criatura. Porque são vários estágios, são vários... não vou falar passos nem degraus, que todo mundo usa passo e degrau, tanto que eu coloquei fundamentos, porque realmente são fundamentos. É a base da criação da personagem para qualquer ator, até o ator profissional. Tanto que eu tenho as duas atrizes que fazem as minhas filhas, as três, que fazem as minhas filhas na novela, estão fazendo o Salto do Ator, porque elas ficaram sabendo, ficaram doidas e estão amando, porque não é um curso só, não é um curso para iniciante. Tem um módulo de nivelamento para quem nunca fez, se inteirar da história para poder fazer o curso. Mas é um curso para atores, né? Eu tenho tido feedback muito bom do pessoal do meio, inclusive. Gente, assim, da minha área, do meio, profissionais, produtores, o pessoal da assistente de direção, o pessoal que está de olho e falando, Andréia, nunca vi algo assim. Então, começamos a criação da personagem. A gente recebe uma sinopse da personagem, uma sinopse da história, seja no cinema ou seja na televisão. Do teatro também. Do teatro também. Teatro também. Vou falar... A construção da personagem, na verdade, o que diferencia do teatro para TV e cinema é o tempo que você tem. Normalmente, no teatro, você tem um tempo, 3, 4 meses para você bolar aquela personagem, você tem o mesmo texto. Em televisão, você tem que criar a personagem em muito menos tempo, construir a personagem toda em muito menos tempo, só que você vai mudando o texto diariamente. No teatro, você também no processo, vai acrescentando ou tirando coisa, não vai? Depende do autor. Tem autor que não gosta que mude uma palavra, tipo o Mário Bortolotto, que eu dirigi uma peça dele. Mário Bortolotto, não sei se você já ouviu falar, é um dos grandes autores nacionais. Foi queridíssimo, montei o Getsemane dele, e ele falou, André, não mexe uma palavra minha. Não, eu digo mais assim, na composição do personagem. Sim, você vai evoluindo, mas você já tem a personagem. Quando você tem a essência, eu vou explicar melhor para você. Vamos voltar lá atrás, em recebendo a sinopse da personagem, recebendo a sinopse da história, entendendo qual o contexto que aquela personagem está inserida. Esse é o meu processo de trabalho. Qual é o contexto que a personagem está inserida? Quem é a personagem, onde ela nasceu, de onde ela vem, quem são os pais, qual é a condição socioeconômica, a educação que ela teve e tal. Informações básicas da personagem. Fundamento 2. Peguei isso tudo. O autor vai me trazer muita coisa através do texto que ele escreve. Tanto ou mais do que na sinopse da personagem propriamente dita.
Porque o texto, você tem o subtexto, você tem as intenções, você tem várias camadas do texto que não... A palavra é o primeiro nível de comunicação da personagem. É o primeiro nível. O que está ali no subtexto, nas intenções e nas outras camadas é o que realmente a personagem é. E através do texto a gente vai descobrindo isso. Então, eu peguei o primeiro fundamento, que é entendendo quem é a personagem através da sinopse da história, da orientação do diretor, da orientação do autor. Peguei, aí vem o segundo fundamento, que este é o DNA da personagem, que alguns diretores usam isso. Quem começou a falar muito isso lá nos Estados Unidos foi o Ingmar Bergman, né? O que é DNA da personagem? Aí você vai entender, já estou te respondendo como eu trabalho. DNA da personagem é que ela é como ser humano, como alma, como essência. Então, eu trabalho de dentro para fora. O meu trabalho é tudo da personagem, primeiro aqui dentro, para brilhar no olhar, extravasar através do corpo, é de dentro. Não existe, para mim não existe. Outro dia até um aluno perguntou, não, mas aí primeiro eu vou fazer assim. Eu falei assim, mas você faz assim porque você ficou nervoso ou você ficou nervoso e faz assim? Então vem de dentro. Esse é o meu método de trabalho. É aí você descobrir qual é o DNA da sua personagem, como essência, como alma, independente da onde ela foi criada, por quem ela foi criada, quem são os pais, qual é o contexto que ela vive. Como ela é com essência, né? Eu posso ter... quando eu mudo o DNA, eu posso ter o mesmo texto com a mesma emoção, só que esse mesmo texto com essa mesma emoção vai ser dito de formas completamente diferentes, porque são almas diferentes. Eu entendo perfeitamente. São seres humanos diferentes. Então, a tua resposta está aí. E aí vem todos os outros, vem a parte de emoção. Então, tudo vem de dentro, porque foi assim que eu aprendi e foi assim que, para mim, funcionou melhor. Já fiz você vem, você faz o movimento X, fica tudo na forma. Em televisão e cinema, não dá para ser na forma, porque está no close. O olho da câmera percebe que está na forma. Você vê o ator armado, impostado, falando o texto, e mesmo que não para o público comum não apareça, para a gente aparece. Porque não está no olho a personagem. A gente vê a personagem no olhar. A gente vê que o ator está com o personagem quando a gente vê que não é o olhar do ator,